Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos agora com a nossa quinta meditação. Já passamos da metade deste nosso período de retiro de Semana Santa. Semana Santa hoje recebe o seu grau mais elevado, o seu ápice, quando pela manhã da quinta-feira é prevista a Santa Missa do Crisma, uma bênção dos olhos, com a consagração do Crisma, a renovação das promessas sacerdotais, que recorda esta celebração a instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio, esse sacrifício do Senhor que é confiado também aos seus ministros. Hoje iniciamos na parte da noite com a missa vespertina, o Tríduo Pascal. Vamos prosseguir com as nossas meditações, prosseguir as últimas estações da Via Sacra, hoje comentando duas estações. A primeira delas, a oitava estação. Jesus consola as filhas de Jerusalém. Das mulheres piedosas de Sião, filhas chorosas, é Jesus Consolador. É Jesus Consolador. Enquanto Jesus caminha com a cruz nos ombros, rumo ao Calvário, algumas mulheres, chorando, se aproximam dele, tocadas pela dor daquela cena. Ontem nós já mencionávamos aqueles pequenos detalhes de carinho, de consolo, que para Nosso Senhor nada é desaproveitado, nada passa desapercebido aos seus olhos amorosos, ao seu coração misericordioso. E estas mulheres recebem a possibilidade, mais do que conceder a Jesus o consolo, porque nesse sentido expressa a insatisfação daquelas mulheres com o que se estava estabelecendo, né? Embora tenha sido um clamor popular motivado pelos poderosos do povo, pelos governantes, pelos sumos sacerdotes, pelos chefes, nem todos estavam de acordo. Aqueles que sabiam o que Nosso Senhor havia anunciado, experimentaram com Ele essa alegria do reino, tiveram na intimidade com Ele, puderam testemunhar também como estava sendo iníquo aquele processo. É verdade que aqui também poderíamos dizer que há a figura oficial, aquelas que eram contratadas para lamentar, para viver o luto, mas muito mais do que isso, a visão espiritual que nós podemos tomar desse ato é de fato de corações que diante do grande mistério da redenção também se deixam comover. Embora lá no primeiro dia nós tenhamos dito que a recordação da Semana Santa, e especialmente estas nossas meditações sobre a Via Sacra, não eram para motivar o nosso sentimentalismo, mas para nos fazer dar conta, isso sim, dos nossos pecados que haviam levado, de fato, o Senhor a esta realidade. Mas talvez a contemplação amorosa desse período, a meditação das estações nesta semana, também a nós nos venha esse sentimento de desolação, de mãos atadas, de incapacidade por fazer algo diferente. E Nosso Senhor, diante das nossas lágrimas também, diante das suas e das minhas, vem como faz com estas mulheres consolar. Como é bela esta cena! Jesus sofrendo, desfigurado estava, comentávamos ontem,
Jesus sem forças sequer para manter-se de pé. Hoje nós deveríamos estar comentando as outras duas estações, a 7ª e a 9ª, que falam das outras duas quedas que a Via Sacra coloca a nossa meditação. Já comentamos as quedas em uma só meditação. Mas ainda assim, Jesus encontra forças para consolar. Ele deveria ser o consolado, mas é Ele que consola. Depois, do alto da cruz, e especialmente em Pentecostes também, enviando o seu Espírito, esse Espírito Consolador que nos aproxima ainda mais de Jesus, nos faz desejar com maior ardor a presença e a comunhão com Ele. Esse Espírito nos há de recordar também o consolo que só em Deus nós recebemos. Talvez estas senhoras se lembrassem dos dias em que Ele percorria os caminhos curando, ensinando, fazendo bem, e todos se diziam maravilhados. Assim nos conta o Evangelho: Ele fez tudo bem. Tudo Ele fez bem. Assim como, recordando também o que o livro do Gênesis nos fala sobre a criação, tudo que Deus fazia, a cada dia Deus olhava para a sua obra criada, para a sua criação, e via que tudo era bom. Jesus fazia e passou entre nós fazendo o bem. Mas agora, aquele mesmo Jesus, o homem do bem, era arrastado como um criminoso. Diante dessas lágrimas, Jesus se dirige a elas com palavras que surpreendem. Interessante que os evangelistas narram precisamente essa conversa, esse diálogo com elas. Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque se assim tratam a madeira verde, o que não acontecerá à madeira seca? Nós poderíamos nos perguntar também o que o Senhor quer dizer com isso, o que Ele quis dizer com essa comparação, com esse consolo, porque ao mesmo tempo é uma advertência. Ele nos convida, no fundo, a irmos além da emoção. As lágrimas por si só não bastam. A compaixão verdadeira não é só sentimental. Por isso nós falávamos no início do nosso retiro que não vale apenas sermos aqui movidos pelo sentimento. A compaixão verdadeira é um chamado à conversão, à mudança de vida. Jesus não rejeita o carinho daquelas mulheres, mas orienta as suas lágrimas para a raiz do sofrimento, o pecado. O mesmo Ele faz conosco nesta semana. Olhamos para a sua cruz, olhamos para o seu sofrimento. Se temos a possibilidade também alimentar a nossa imaginação com imagens, com filmes. Eu sempre, particularmente, gosto de, nesse período quaresmal, na Semana Santa, de retomar aquela obra dirigida por Mel Gibson, violenta, é verdade, muitos não assistem por considerar que ela exagera um pouco em algumas expressões, em algumas cenas, mas aquilo me faz perceber, e penso que também se assistimos com um olhar sobrenatural, o quanto os nossos pecados pesaram sobre Jesus. Aquilo que nós somos levados a, olhando para dentro de nós, reconhecer nesse período é muito mais do que o tanto de sofrimento que Jesus passou, mas sim o pecado que é a raiz deste sofrimento. É o pecado, o meu, o vosso, o nosso, que abriu este caminho de dor. O mal que nós fizemos, o mal que praticamos, o bem que nós tantas vezes deixamos de fazer, os erros que poderíamos ter cometido sem Ele, com seu olhar cheio de amor, se não nos tivesse Ele amparado. Jesus nos alerta, não basta lamentar os males do mundo enquanto continuamos os mesmos. De que adianta sentir pena da dor dos inocentes se seguimos compactuando com o mal?
Se continuamos fechando os olhos para a injustiça, deixando que o pecado se torne algo banal em nossas vidas? Quantas vezes nós suavizamos a imagem de Deus, enxergando apenas o seu lado terno, acolhedor, e nos esquecemos também que Ele é justo. Achamos que Ele não levará a sério as nossas fraquezas porque somos só humanos. E assim vamos nos justificando? Justificamos a nossa fragilidade não com o desejo de fazer diferente, de ser melhor. Reconhecemos que somos frágeis, que erramos, simplesmente porque todo mundo erra. E isso nos basta como um consolo. Mas ao olhar para Cristo sofrendo, nós entendemos: o pecado é grave. O seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado é grave e precisa ser reparado. Talvez você já tenha percebido, ou talvez você já tenha comungado também de pensamentos, ou de falas, ou de circunstâncias, em que vamos sinceramente nos dando conta de erros cometidos, mas não somos capazes de pedir a graça de Deus para reparar. Reparar. Quão pouca é uma vida para reparar tudo aquilo que causamos ao coração de Jesus. A cruz nos revela a seriedade do mal. O sofrimento do Filho de Deus mostra até onde vai o amor, mas também até onde vai a consequência do pecado. Não podemos mais fingir que o mal é apenas um detalhe. A dor de Cristo nos chama a uma profunda responsabilidade. Por isso hoje Ele repete a cada um de nós, a você e a mim também, como fez aquelas mulheres: não chores por mim, chora por ti mesmo. Reconhece a tua miséria, reconhece a tua pequenez, reconhece os teus pecados. Não lamente, porque tudo isso que estou vivendo é para que você encontre a vida em Deus. Chora por ti. Chora pela indiferença, pela falta de amor, pela frieza diante da dor alheia. Chora sim, mas que esse pranto se torne vida nova. Que essas lágrimas reguem a terra da nossa alma para que dela nasça conversão. Porque uma vida inteira ainda é muito pouco para reparar tanto amor desprezado, tanta ofensa que cometemos ao seu misericordioso coração. Rezemos, junto com Santo Afonso Maria de Ligório. Ó doloroso Jesus, choro os pecados que cometi contra vós, não só pelas penas de que me fizeram digno, mas sobretudo pela tristeza que vos causaram a vós que tanto me amastes. Ao choro me move menos o inferno que o amor a vós. Ó meu Jesus, amo-vos mais do que a mim mesmo, arrependo-me de ter vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós e fazei de mim o que quiserdes. Na 10ª estação, nós contemplamos Jesus que é despojado das suas vestes. Dos vestidos despojado, por algozes maltratado. Eu vos vejo, meu Jesus, eu vos vejo, meu Jesus. Como nós comentamos, estamos saltando duas das estações que estariam nessa sequência normal, a 7ª e a 9ª estação, porque nós já as comentamos naquele período inicial do nosso retiro, enquanto falávamos sobre a queda de Jesus. Nisso, comentávamos as 3 quedas ao mesmo tempo. Por isso, prosseguimos a nossa meditação agora com esta 10ª estação. Jesus, portanto, chega agora sim ao Calvário. Esse período longo, prolongado de caminho, não era um
um caminho longo, geograficamente falando. Ali, o Calvário estava logo na saída pela porta de Jerusalém, em torno de 500, 700 metros, não muito mais do que isso. Não estava distante de onde Jesus recebe a cruz, mas tudo isso se torna um caminho interminável, considerando tudo aquilo que nós já havíamos comentado, que humanamente Jesus já estava profundamente extenuado de uma noite sem dormir, de um sofrimento prolongado e potencializado pela sua agonia. Humanamente, também esse sentido da traição por um amigo, mas sobrenaturalmente, ainda a consideração de todos os pecados que ele carregava sobre os seus ombros. Não podemos deixar de perceber isso. Jesus, perfeito homem e perfeito Deus, nas duas realidades se unem tanto o cansaço humano quanto o forte e o alto peso por carregar o pecado de toda a humanidade, o pecado de antes, daquele momento e de toda a história da humanidade. Jesus perdoava levando sobre os seus ombros, junto da cruz. Carregava as nossas enfermidades, carregava as nossas dolências. Por Ele e com Ele, nós fomos curados. Imaginemos agora o cenário. Jesus, já caminhando para o Calvário, recebe dos soldados agora um vinho misturado com fel, uma bebida amarga e anestésica que, se é verdade, que destinava-se a amenizar a dor da crucificação. No entanto, mesmo provando Jesus esse gesto de piedade, ele decide não beber, entregando-se à morte livremente, guiado pelo amor. Aquela bebida, aquela espécie de analgésico, na verdade, ajudava os condenados a passarem um pouco melhor aquele sofrimento que, seja por pregar, ou seja pelas horas extensas que estariam na cruz, ainda viria na vida, ou no final da vida dos condenados, como uma pena, a execução capital daquela condenação. Então, ainda que essa fosse talvez um último desejo, uma última possibilidade de amenizar um pouquinho o sofrimento daqueles que estavam condenados, Jesus não toma parte disso. O seu sofrimento não está sendo espantado. Jesus quer passar por todos os momentos da crucifixão. Passa porque sabe que esse sofrimento é redentor. Não feche as portas para aquilo que está vivendo. Não fecha-se a esta realidade. Entrega-se livremente. Experimenta tudo que aquela condenação estava reservando para ele. Logo depois, o que se segue é um ato de profundo despojamento. Os soldados tiram todas as suas vestes, deixando-o exposto, da planta dos pés à cabeça. Ali não há nada de adornado. Feridas, inchaços, chagas abertas e sem cuidado algum, como se fosse cada pedaço de carne que contasse a história de um sofrimento extremo. Amanhã, quando já na contemplação da crucifixão, nós formos resumir um pouquinho esse sofrimento, vamos voltar a essa ideia, a esta cena. Aquele despojar não só é humilhante, porque, enfim, embora as nossas representações sempre coloquem um pano, uma espécie de tanga ali no corpo de Jesus, provavelmente ele ficou sem nenhuma vestimenta. Essa era a realidade. Despojaram Jesus de todas as suas vestes. Embora
para nossa piedade, enfim. Nós não vamos também expor dessa forma nas nossas igrejas, nossos crucifixos, mas o retirar as vestes para a condenação, para a crucifixão, era esse último ato de humilhação. Em um gesto cruel, os verdugos também dividem suas vestes em 4 partes, lançando sortes para decidir quem ficará com cada pedaço. A túnica, como nós bem sabemos, como o Evangelho nos narra, curiosamente, ela é única por não ter costura. E aí foi poupado dessa repartição, desse espólio do condenado. Uma cena que cumpre uma antiga escritura, onde se diz que as suas vestes seriam repartidas exatamente assim. Lançaram um sorteio sobre a sua túnica, a túnica que não foi rasgada. Ao longo da história da Igreja, na tradição que os padres também alimentarão a piedade cristã nos primeiros séculos, olham eles para esta cena e veem a unidade da Igreja, que não será repartida, que não será dividida. A unidade do corpo de Cristo expressa nesta túnica. É verdade que ao longo da história nós veremos muitas circunstâncias onde parece que já não se conserva esta realidade. E hoje, também ao contemplar ou meditar esta estação, nós somos chamados a revisitar no nosso coração aquela nossa oração, aquele nosso pedido, aquela nossa vida cristã vivida verdadeiramente em face à unidade da Igreja. A unidade da Igreja que passa no âmbito muito amplo em todas as igrejas unidas em torno de Jesus, mas perpassando a história do cristianismo, chega também ao hoje da nossa história, ao hoje da nossa vida. Nas nossas comunidades, nas nossas casas, no nosso coração. Quanta fé colocada em 2º, 3º, 4º, 5º, 20º plano, relegada ao subjetivismo, porque sob prismas ideológicos acreditamos não haver lugar na Igreja para aqueles que olham para a realidade do mundo de forma diferente. Nosso Senhor nos quer fazer uma vez mais redescobrir a centralidade que Ele exerce em nós. Se não for o Senhor o centro da nossa vida, se não for o Senhor no alto da cruz, aquele a iluminar a nossa história, a nossa igreja, a nossa casa, a nossa família, o nosso coração, ainda hoje estaremos vivendo essa tentação de romper a unidade com Ele, porque somente nele seremos capazes verdadeiramente de viver a unidade com os demais. Assim, meus irmãos, esse despojamento não é apenas um espólio material. Ele simboliza a pobreza e a humilhação mais absoluta. Nada resta ao Senhor, exceto aquele simples madeiro, a cruz. A cruz que de tal forma agora estará abraçado, será feito um com Ele. Ao ser despojado de suas roupas, que para o homem representam status e dignidade, Jesus se torna alguém que não tem mais posição na sociedade. Ele é marginalizado, exposto, quase como o homem que por causa do pecado foi expulso do paraíso, desprovido do esplendor que um dia lhe foi destinado. Assim está Jesus, despojado das suas vestes. E é justamente essa exposição, essa nudez diante do mundo, que nos ensina algo fundamental. Para chegar a Deus,
é preciso ter o coração livre, desprendido das coisas materiais e dos valores falsos deste mundo. Quanta vida nós gastamos defendendo o indefensável. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos nos perdendo por ideologias, por filosofias, por circunstâncias pontuais da nossa história, valores falsos deste mundo que retiram Jesus desse centro que ele deve ocupar na nossa vida. Jesus, ao carregar a cruz, mostra que o caminho da redenção passa pelo abandono do orgulho e da autossuficiência. Ele experimenta em cada degrau do seu sofrimento a profundidade do pecado humano e, ao mesmo tempo, a possibilidade de superá-lo. A narrativa dos evangelistas, que recorda as palavras do Salmo e a profecia que foi cumprida, nos lembra que cada acontecimento não ocorreu por acaso. Cada ato do sofrimento de Cristo está inscrito na palavra de Deus como profecia, fazendo de seu sacrifício o verdadeiro caminho para a redenção. Ao aceitar a sua cruz, Jesus não apenas nos mostra o peso do pecado que nos separa de Deus, mas também nos convida a abandonar nossas próprias vestes de orgulho e de superficialidade. Portanto, caros irmãos, ao contemplarmos o despojamento de Cristo, também nós somos chamados a refletir. Será que estamos dispostos a abrir mão da falsa segurança, dos bens, da posição que acreditamos ter? Jesus, o verdadeiro sumo sacerdote, mostra-nos que para nos elevarmos e alcançar a verdadeira grandeza, é necessário nos despir de tudo que nos afasta do amor e da justiça divina. Que esta estação nos inspire também a seguir o caminho da humildade e do desprendimento, deixando que o exemplo de Cristo ilumine cada passo de nossa jornada rumo a Deus, aproveitando-nos com humildade de todas as circunstâncias que o Senhor nos oferece para estarmos ainda mais unidos ao seu coração. Rezemos com Santo Afonso Maria de Ligório. Ó inocentíssimo Jesus, pelo mérito da dor que padecestes nesta expoliação, ajudai-me, eu vos peço, a despir-me de todo afeto às coisas criadas e com toda a inclinação de minha vontade, converter-me somente a vós, que sois tão digno do meu amor. Amo-vos de todo o meu coração, arrependo-me de ter vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós, e fazei de mim o que quiserdes. Olhando para o nosso crucifixo, olhando para Ele que nos preside nesta nossa meditação, rezemos. Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus. De joelhos ante a vossa divina presença, eu vos peço e suplico, com todo o fervor de minha alma, que vos digneis gravar em meu coração os mais vivos sentimentos de fé, de esperança e de caridade, de verdadeiro arrependimento de meus pecados e vontade firmíssima de me emendar, enquanto com sincero afeto e íntima dor de coração considero e medito em vossas 5 chagas, tendo bem presentes aquelas palavras que o profeta Davi já dizia de vós, ó bom Jesus. Transpassaram minhas mãos e meus pés e contaram todos os meus ossos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.